Recado importante, esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtag Sal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Estou chegando em Morro de São Paulo, um dos lugares mais famosos quando se pensa em turismo na Bahia ou no Nordeste. Apesar de estar com os olhos prontos para conhecer tudo de incrível que a minha nova casa vai me dar, eu estava com o pensamento de que ainda precisava falar algumas coisas sobre a ancoragem anterior. A Baía de Camamu, mais precisamente a cidade de Maraú, na Bahia, é um dos paraísos da costa brasileira que é muito pouco explorado por velejadores. Uma região com diversos lugares que são os mais lindos que eu já vi. O primeiro lugar que a maioria encontra quando chega aqui é Barra Grande. Não é a sede do município, que é mais para dentro, mas é com certeza o lugar com o comércio mais vibrante, restaurantes, pousadas, um centro importante da Península de Maraú. A ancoragem aqui balança um pouco e é necessário soltar a âncora um pouco longe da praia. Mas é a vila com mais opções de toda a península. Vale super a pena passar um tempo aqui, mesmo que seja, sei lá, só para passar o dia e dormir em outra ancoragem. Vale bastante a pena. Além do comércio, tem praias lindas como a Ponta do Mutá, que já mostrei em outro episódio. Fica bem na ponta da península. Apesar de já ser um ponto turístico razoavelmente conhecido, é bem tranquila a maior parte do ano. Perto dali tem Itaipu de Fora, que é outro lugar óbvio de se visitar. Uma praia que na maré baixa forma piscinas naturais com água transparente cheia de peixes. Fica para o mar aberto, então não é uma boa ancoragem, mas vale a pena se você tiver a chance de chegar até aqui. É um lugar badalado também, com bons restaurantes e já tem um turismo bem estabelecido. E de lá seguimos para o Caçange, uma lagoa de água doce um pouco mais ao sul. Fomos de quadriciclo através de um trecho da mata com bromélias gigantes, que só existem aqui. Entre esses dois lugares fica também o Farol de Itaipu, que tem uma das vistas mais lindas da região. E voltando para os lugares em que se pode ancorar com veleiro, talvez o mais inusitado seja a Cachoeira Veneza, que geralmente é chamada de Tremembé, porque é uma vila bem próxima com esse nome. É a única que eu conheci que você pode literalmente tocar nela com a proa de um veleiro, mesmo tendo um calado de 2 metros. Preciso dizer também que eu arreguei e não quis fazer isso com o meu, mas muita gente já fez. Eu mergulhei nessas águas correntes, que tem buracos em que você entra e é melhor do que qualquer ofurô que eu já fui. Com certeza, uma das cachoeiras mais legais que eu já visitei na vida. Fiquei meses por aqui e mesmo assim não visitei muitos lugares que mereciam uma visita, como a Ilha da Pedra Furada. Não foi só essa ilha. Eu vi vários outros cantinhos que seriam ótimas ancoragens, mas eu acabei não conhecendo, porque há várias por aqui. Mais ao fundo da Bahia, há a Ilha do Tatu, isolada, linda, talvez o lugar mais tranquilo que a gente ficou aqui. Mas na real, como eu falei, há vários outros lugares que eu notei que seriam boas ancoragens, inúmeros. Daria para não repetir durante um bom tempo. A gente ficou a maior parte do tempo em lugares que a maioria dos outros velejadores também fica. No canal entre a Ilha do Goió e o Sapinho, foi um deles. O mais abrigado que a gente encontrou até aqui. É protegido de qualquer vento e tem a vila de Itaipu de dentro, com mercado e algum comércio a 15 minutos de bote. E finalmente, o Campinho, o lugar que mais ficamos, e é a ancoragem principal de quase todos os velejadores que vêm até a Península de Maraú. Um lugar que quase já foi várias coisas. Já foi projetado para ser o novo porto que atenderia Brasília, inclusive algumas obras dessa visão ainda estão por lá. Há inclusive uma rodovia federal que chega até aqui, a BR-030, mas que até hoje não é asfaltada. Pelo que eu conversei com moradores, pelo menos muitos deles não querem que isso seja asfaltado, porque mudaria bastante o desenvolvimento da região. Mais ou menos como construir uma ponte em Ilhabela para quem é de São Paulo. É uma estrutura interessante, mas traria riscos para a cidade mudar bastante. Durante as décadas de 1920 e 1930, a Aeropostal tinha uma pista de pouso por aqui. Era um ponto estratégico para o reabastecimento de aeronaves, que naquela época tinha uma autonomia bem menor.
Hoje não existem mais as pistas de pouso, mas essa questão cruzou o caminho de 2 pessoas e gerou uma das histórias mais curiosas da vida. Aqui é um lugar que muitos velejadores, após grandes viagens, resolveram ancorar o barco e comprar uma casa. Em uma época, talvez, em que os terrenos eram bem mais baratos. Há alguns desses velejadores por aqui. É quase tão abrigado quanto o Goió, mas balança um pouco com os ventos de norte e nordeste. O Campinho, pô, digamos assim, é pequeno, não tem muita coisa aqui. Mas ao mesmo tempo, é um ponto fantástico e importante para os velejadores. E vários velejadores amaram esse lugar e tem o barco aqui, casa também. É meio que estavam viajando e pararam por aqui, sabe? Tem uma história de Saint-Exupéry, do cara que escreveu O Pequeno Príncipe. Cara, ele namorou uma mulher que morava, infelizmente ela já faleceu, tem até matérias na internet com ela, acho que uma TV entrevistou, ela morava numa casinha ali, cara. E tiveram uma história de amor e... Antoine de Saint-Exupéry chegou a pedir ela em casamento, mas na época ela negou. Talvez por arrependimento ou por nunca mais ter amado alguém da mesma forma, Onília não se casou com outro homem até aos seus 100 anos de idade, quando infelizmente faleceu, em 2013. Que coisa, né, cara? O autor do Pequeno Príncipe nesse lugar que é uma vila pequena dentro de uma cidade pequena, né? E que é incrível como esse lugar, eu acho assim, não virou uma cidade, porque pertinho de onde o Brasil foi descoberto, né, perto da primeira capital, e um porto natural, aqui onde eu tô com a Poita tem 10 metros, cara, logo ali tem 15, sabe, para navios aqui é baita de um porto, né, mas, sei lá, umas curiosidades aqui do Campinho, que alguns chamam de Campinhos, eu até agora não sei qual é que é o certo, e eu falo Campinho, mas muita gente fala Campinhos. Que é um lugar, pô, realmente especial. Tem uma aura, assim, muito maior do que o número de casas leva a imaginar. A Península de Maraú é um daqueles lugares onde boa parte dos velejadores iria reclamar da falta de estrutura. E outra, ia amar a calma que essa falta traz. De qualquer forma, você está só a 10 horas de velejada de Salvador, onde há muita estrutura. Então, não está exatamente isolado. Ao mesmo tempo, você tem a chance de curtir uma paz que eu imagino que a Baía da Ilha Grande ou da Guanabara só tinham há muitas décadas ou até séculos atrás. Passei por vários barcos que tem ali, várias casas. Agora estou num lugar aqui que é o bairro do Campinho, onde eu vou colocar o lixo numa lixeira que tem ali. E passa caminhão do lixo aqui, tá, para recolher. Então tá aqui o lixo. E lá... no final da ruazinha ele tá a lixeira. Vamos levar as coisas pra lá. Bom, aqui não tem mistério, né? Levar o lixo. Faltou só esse aqui. Isso aí. Faltou aquela caixona de madeira gigante, mas... sei, eu queria trazer aquilo lá, tá ficando feio lá, né? Uma madeira que apodrece. Mas também tá muito lotado aqui o lixo. Vamos ver, não sei se eu vou trazer hoje. Talvez. Aí tá a lixeira. Aqui passa o caminhão do lixo. Cenas do dia a dia de quem mora em um veleiro. Na real, de qualquer pessoa, né? Quem é que não tem que levar o lixo pra fora? Talvez não vá de bote. Tem coisas na rotina que são sempre iguais, mas elas ganham tons, cores diferentes em cada lugar que a gente vai. Aqui as coisas se encaixaram de um jeito muito legal. Muito importante, na próxima quarta-feira a gente vai ter um sorteio lá nos grupos de apoiadores do Hashtag Sal de uma aula de vela com o veleiro Eleuteria, que vocês já conhecem por aqui, um casal muito querido que faz aulas de vela e charter também em Paraty, recomendo. E para participar é só ser um apoiador, entrar em qualquer um dos grupos, né, de apoiadores no WhatsApp ou no Telegram, vai estar lá pinado um formulário, que é ridículo, é só botar o nome pra gente sortear entre as pessoas que realmente querem participar, né? Às vezes o cara já veleja há bastante tempo e não quer uma aula ou não consegue ir a Paraty em breve. E se você não é apoiador ainda, se você quiser apoiar,
entre lá no Apoia-se, deixe qualquer quantia pra gente, ajuda muito, muito a fazer o canal, que se mantém por causa dos nossos apoiadores queridos. Entre lá e entre um dos grupos de chat que a gente tem e faça sua inscrição, tá bom? Muito obrigado. Nos últimos dias em que estivemos na região, fiz uma velejada novamente ao fundo dessa baía, pelo rio Maraú. Visitamos todos esses lugares que eu falei da península, mas eu falei pouco da sede do município. Debaixo de todas as camadas chiques e modernas de Barra Grande e Itaipu de Fora, a sede de Maraú é o miolo, o coração e a semente de tudo que aconteceu na península nos últimos 300 anos. Vou ter a chance de conhecer agora Maraú, que é a sede do município de onde a gente está, né, há meses. Mas aqui eu caminhei bem pouco. E aqui tem um pier muito legal, pô, que dá um suporte muito bacana para quando a gente para aqui. Dá para deixar o botinho ali, ó. Joga demais. O nome Maraú tem origem indígena e significa algo como a luz do pôr do sol, ou o brilho do sol refletido na água. Originalmente era habitada por tupinambás, mas em 1705 começou uma povoação aqui para a extração de pau-brasil. Ainda no primeiro século, os jesuítas se fixaram também para a catequização dos povos que moravam no local. Cara, a cidade já tem várias gravuras, né? E que tem uma expressão cultural bacana ali, eu gostei. É uma cidade bem pequena e que, pelo menos durante a semana, assim, bem vazia. E mal dá pra imaginar que tem zonas turísticas, né, bem mais cheias, mas não é a Península de Maraú não é tão lotada assim, na verdade, eu não achei. Mas cresce bastante, especialmente na Barra Grande, Itaipu de Fora, vai falar que tem algodões também. Agora aqui que é a sede do município, é uma calma. Por isso mesmo, bem interessante de chegar aqui. Eu gosto de ir nesses lugares que pouca gente vai. Porque assim, não é um lugar que eu acho que hoje estarei preparado para ter milhares de turistas, mas é uma experiência muito legal. Vim de barco até aqui, conheci uma vilinha assim, autêntica, que não tem uma cara de plástico, assim, eu gostei. Para quem vem de fora, é uma cidade que parece se manter dentro de uma bolha de calma, uma velocidade diferente do resto do mundo, onde a igreja, na praça, ainda é a referência de centro, com seus sinos e sua arquitetura colonial. Na volta dela, a vida acontece. Meninos jogam bola, uma senhora observa quem passa na rua, alguém come uma manga na frente de casa. Então, nem sempre, para mim, viajar para um lugar é escutar barulho de música e gente, assim, tá de férias. Legal escutar a galera jogando no ginásio, me traz lembranças muito boas, ao mesmo tempo com um cenário assim atrás, maravilhoso. E aqui não é uma cidade super rica, na verdade, uma cidade assim que não tem uma renda muito grande. E as coisas são simples, mas são muito bonitas. A gente comeu um almoço maravilhoso, uma rabada com feijoada ali, pratos típicos brasileiros e com carinho incrível ali da Dona Lili, de novo. Comprou frutas boas também. Não tem nada muito sofisticado nos mercados, mas às vezes a gente precisa disso, até dar uma desintoxicada de tanta gourmetização. Eu, pelo menos, acho legal, acho bacana. E claro que, de repente, assim, quem tem uma semana de férias por ano, talvez não quer ir para um lugar assim mais clássico e tal, né? E talvez esteja certo mesmo, mas não dá pra dizer que tirar férias é minha profissão, porque não é verdade, que eu trabalho pra caramba, mas viajar né? Dá pra dizer isso. Talvez a gente fique com um gosto diferente de destinos, assim, porque parece que esses lugares que são preparados para turista, eles têm uma coisa meio igual em todos, difícil de descrever. Pouco surpreendem de verdade. Claro, se você vai uma vez por ano em cada um, aí não, aí você é bastante diferente do seu dia a dia, mas eu que tenho que viajar da costa, assim, acaba que fica, eu acho. Me veio à cabeça isso agora, acho que tem sentido. Eu gosto desses lugares, mas
às vezes. E eu gosto bastante de viajar para lugares assim mais tranquilos. Esse aqui não é um destino para quem tá procurando peças badaladas e tal, mas eu não sei explicar, tem uma coisa bem legal de conhecer essa vilinha, de estar ancorada aqui na frente, de poder fazer parte da vida dessas pessoas. Vou ficar pouco tempo aqui, poder ter ficado mais, mas vai ser uma boa lembrança. E aqui é um lugar bem tranquilo, cara, todo mundo chega aqui só, amarra o barco. O Kleber já dormiu no Spear aqui, tudo aberto. E dá pra deixar o bote de boa, que eu saiba não tem nenhum estresse aqui. É uma cidade tranquila, calma, então é muito legal estar aqui. Tem alguns pescadores tradicionais, não tem muitos barcos, mas dá pra ver que tem uma vida intensa no rio aqui. A Península de Maraú é um lugar que parece que o resto do Brasil descobriu há pouco. E é claro que eu posso estar muito errado nessa minha afirmação. Mas é o que eu senti por lá. Talvez porque o acesso não é muito fácil. Mesmo estando próximo a Salvador em linha reta, de carro são umas 6 horas se você tiver sorte com o ferry. E o último trecho é de estrada de terra, que às vezes está muito boa, às vezes mais ou menos. Mas isso, de certa forma, protegeu essa região. Tornou ela esse paraíso a ser descoberto por pessoas como eu e provavelmente você. Muitos velejadores já me falavam como era incrível esse lugar e eu confirmei e me apaixonei ainda mais que minha expectativa já projetava. Talvez uma parte dos veleiros que venham até aqui sintam falta de estrutura, de um pier, de serviços. Acho que a maioria dos velejadores sentiria isso. Eu também acho que essas coisas seriam bem-vindas por aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz que eu pude visitar esse lugar como é hoje, sem essa estrutura. As coisas no campinho, por exemplo, vão mudar e vão mudar rápido. Tem uma marina vindo por lá e em toda a península uma das coisas que você mais vê são lojas de material de construção. E, por favor, não me entenda errado, eu não sou contra nenhuma dessas coisas. Inclusive, luto para que o Brasil tenha cada vez mais marinas. E torço para que a marina lá dê certo, a Maria voltar e ver alguns veleiros ali. Mas pensa comigo por um momento se você não gostaria de navegar em Angra dos Reis nos anos 70 ou 60. Conhecer alguma ancoragem do Caribe que você já teve e gostou quando havia espaço e conseguia ancorar sozinho em um lugar lindo, intocado. Acho que muitos que assistem o canal gostariam, porque eu insisto, nada é só bom ou só ruim. As coisas se transformam, viram outras. Há um perigo nisso, obviamente. Às vezes pode se transformar tanto que o motivo que fez tantas pessoas irem para aquele lugar já não existe mais. E eu tenho certeza que você já conheceu um lugar que se transformou assim. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer na Península de Maraú. Eu não sei. Mas é algo para se pensar. E eu não estou falando só especificamente sobre a Península de Maraú. É uma preocupação, eu acho, tanto de quem mora na Chique Barra Grande, quanto na guardiã secular dessa península, que é a sede da cidade de Maraú. Essas são só observações de um viajante, nada para levar muito sério. Para quem vem de veleiro, se falta estrutura, por um outro lado, se recebe tão bem na Península de Maraú, de um jeito tão íntimo. Qualquer estranho te dá bom dia na rua, te dá carona, recebe compras no Mercado Livre por você, e tantas e outras tantas gentilezas que eu suspeito que só um lugar pequeno e provavelmente sem estrutura te dá. E eu acho incrível que eu tenha visto poucos velejadores estrangeiros por aqui, somente um casal da Bretanha, que fica no norte da França. Esse é um lugar que deveria ser muito mais conhecido pelo mundo. É um dos melhores lugares para se visitar com veleiro no Brasil, o que não é pouca coisa, porque a costa brasileira é boa parte da costa equatorial leste da América do Sul, toda a costa tropical e mais um pedaço grande depois do Trópico de Câncer, desse mesmo lado até o Uruguai. Enfim, é um lugar que faltou eu fazer um resumo, porque eu acho que tem algo muito especial ali para ser descoberto. É um dos lugares que mais vale a pena passar um bom tempo com veleiro no Brasil. Infelizmente, eu não fui em todos os lugares que eu deveria ter ido, mas eu acho que isso sempre vai acontecer com todos os lugares que eu for passar e os que eu passei também. E, na real, é bom ter esse gostinho de ter faltado algo, porque dá vontade de voltar lá e eu certamente um dia vou voltar. É um momento muito lindo de uma das baías mais incríveis que o Brasil tem e se você puder velejar até aqui um dia, venha. Mas não demore muito. Recado importante. O Hashtag Sal só existe por causa da ajuda de muitos de vocês.
Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.